Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse espaço. Deixe-me apresentar, me chamo Alexandre Guilhão, sou cineasta, mestre em História, doutorando em História pela PUC, sou coordenador do Grupo de Estudos em Cinema e História do PPGH da PUC e estou aqui iniciando esse empreendimento em vídeo, não é? Vamos ver até onde vai, né? Não sei dizer a vocês até que ponto vamos levar adiante essa empreitada, mas conto com a ajuda de vocês, né, para dar dicas e sugestões aí. Primeiro vídeo que eu estou fazendo assim direto para a internet, então de novo peço a colaboração de todos e todas que possam aqui embaixo nos comentários possam dizer o que estão achando, dar um retorno desse conteúdo, né, para eu poder buscar melhorar, né, em vídeos futuros, etc. Né? Já aviso, né? Esse vídeo é para quem viu o filme. Se você não viu o filme, saia. A ideia de espaço no filme, ela é fundamental. Né? É esse espaço. Agora, quando eu digo espaço, não é apenas ali onde eles moram, é todos os espaços por quais eles percorrem e a questão de espaço um pouco maior, né? Socialmente falando, esse espaço social que cada um ocupa. Isso é fulcral no filme, né? Isso é algo que já está no começo, né? Primeiro plano já demonstra isso. E é importante a gente ter essa dimensão, né? Porque como dizia o autor fílmico, né, o francês, o Raymond Belor, ele sempre dizia que nas publicações dele, né, que o primeiro plano de uma cena contém a ideologia máxima do filme. Claro que aí a gente também tem que interpretar um pouco, né, não levar tanto no extremo, mas vejam que o primeiro plano de qualquer filme costuma realmente ter uma representação. Porque afinal de contas é a apresentação do filme, né? O filme está sendo apresentado ali e realmente isso costuma ter um grande impacto. Né? E no primeiro plano desse filme a gente vai ver, né, a visão que eles têm para a rua. Né? Então eles têm essa visão para a rua, né? Tem as meias colocadas ali, então a questão da precariedade, né? Ou seja, como que eles estão postos nesse espaço de maneira a estarem improvisando, né? Eles estão improvisados ali. É um espaço que eles próprios têm que adequar, né? Bom, então assim, quando nós vemos a chegada do Kevin na casa dos Park, é muito interessante a gente observar o seguinte: ele está posto ali pequeno dentro daquele cenário. Ele é assim pequenininho, nós vemos ele do lado de fora daquelas casas enormes. Né? Ele é um inseto e ele vai entrar na casa, como se fosse um inseto. Essa dimensão é importante da gente compreender. Né? Ele é colocado pequenininho ali, né? Então nós vemos inclusive ali um plano, primeiro um plongé, ou seja, uma câmera de cima para baixo, depois a gente tem um contraplano, que é a câmera de baixo para cima. Então nós vemos ele chegando, depois ele esperando na porta, mas sempre pequeno. E a gente tem ali um flare, que é quando sabe quando tu consegue enxergar um raio de luz assim na cena? O nome disso é flare, né? Quando a luz entra direto na lente da câmera, né? Se você botar agora aqui uma luz aqui diagonal dessa lente da minha câmera aqui, vai dar esse efeito. Né? Um efeito que, enfim, é um pouco controverso, mas isso é uma outra história. Mas ali tem uma função dramática, porque quando ele entra ele entra no jardim, a gente já vê um flare, assim. Então, assim, o sol abrindo para ele, assim, é bonita, né? Aquele plano é muito bonito, né? Quando nós vemos esse Sr. Park numa parede, nós já temos ali uma diferença entre o Kevin, que é um mero mortal, e o nome que está na parede. Ou seja, o Sr. Park, ele já é um ícone. Ele está em uma parede na sua própria casa. Olha o ego. Mas isso também é uma coisa que a gente vai comentando aqui, né? Então ele está numa parede, ele é um ícone, e vejam, é como se fosse assim um busto, uma estátua, né? Aquela ideia por exemplo, do Walter Benjamin, né? De que os monumentos eles são marcas da civilização, né?
É mais ou menos isso que acontece ali naquele momento, gente. O que acontece é isso, ele tá vendo, ele não está vendo uma pessoa ali, ele está vendo um ente, ele está vendo uma representação naquele momento. Então a fotografia do Sr. Park naquela parede não é o Sr. Park. Entende o que eu quero dizer? Né? Então, assim, essa questão desse sistema de símbolos como uma ideia de reprodução, né? É algo que se reproduz a partir dessa base material, me lembra, por exemplo, muito o filme No, do Pablo Larraín, um filme chileno com o Gael García Bernal, né? Que é um filme sobre o referendo no Chile, né? Para destituir a ditadura militar, né? Onde tem um momento em que o personagem fala que, né, aquela disputa que estava se dando ali era uma disputa entre direita e esquerda, e ele diz algo que é muito interessante pra gente refletir, que pra mim traduz muito essa cena. Não só essa cena, esse mote do filme, nessa leitura. Onde ele diz o seguinte: nós temos algo, nós, no caso, ele se referia a eles de direita, né, que estavam defendendo o regime do Pinochet, né? E ele dizia o seguinte: nós de direita, ele não fala direita, nós temos algo muito bom. Nós temos um sistema no qual qualquer um pode ficar rico. Não todo mundo, mas qualquer um. E enquanto as pessoas apostarem que podem ser esse um, o sistema se mantém. Então vejam, né? E eu até faço questão de trazer esse exemplo aqui, que é um exemplo de um filme latino-americano, porque eu acho que esse filme, Parasita, ele tem muito esse paralelo com o cinema latino-americano, né? A maneira, assim como nós temos muitos planos assim que se dão com profundidade de campo, ou seja, com as áreas em foco muito amplas, né? A maneira como os personagens falam, né? Assim, a relação dos personagens, né? A mise-en-scène, ou seja, a encenação dos atores ali sempre muito fluida, né? E ao mesmo tempo diálogos assim longos. Então isso me remete muito ao cinema latino-americano, e não é à toa que o diretor, né, o Kim e a família, né, o John Woo, ele vai dizer que ele tem entrevista dele falando sobre isso, que ele gosta muito dos filmes latino-americanos, em especial do nosso querido Glauber Rocha, né? Ele chega a dizer que um dos filmes favoritos dele é o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme que impacta ele até hoje e tudo mais, né? Então, faça esse apelo, pessoal. Nós, aqui brasileiros, nós temos que valorizar, né, a nossa arte, nossos próceres como Glauber Rocha, sem o qual é impossível entender a história cultural do Brasil. A história cultural do Brasil passa pelo Glauber Rocha. Nós temos que conhecer esse diretor, né? Enfim. Mas voltando ao filme. Então vejam, vai ter toda essa questão, só que sob esse sistema todo, é isso que é importante, essa luta permanente, essa luta ela é permanente, existe uma luta, existe um conflito, e o filme ele acerta muito em mostrar a sutileza desse conflito. Não é a batalha em campo aberto, né? Não tem uma ideia maniqueísta de dois exércitos, né, que vão se confrontar e tem um bom e tem um mal. Não, esse conflito ele está sutil, ele está lá. Ele nem sempre é presente, nós não estamos vendo. É uma ausência que pode ser registrada a partir da narrativa do filme, né? Então esse confronto ele está sempre se dando. E os pobres, eles não são apenas vítimas, né? Os pobres eles têm a sua estratégia, né? Então essa família, a família Kim, ela está lutando pela sua sobrevivência quando faz isso. É claro que não é que moralmente seja aceito o que eles fazem, eles estão trapaceando uma outra família, eles estão sendo falsários, não há nenhuma dúvida. Mas eles fazem isso como uma arma, é uma resistência, uma maneira de sobreviver, né? E isso está posto já desde lá do começo, desde da relação deles com a dona da pizzaria, né? E esse conflito ele vai se dando de maneira sutil ao longo do filme. Agora, claro, tudo que vai mexendo nesse ambiente e mais que o ambiente, nessa ambientação,
vai influenciando e esse conflito vai aumentando, né? Então é todo assim uma progressão dramática que vai havendo, né? Lá no começo a gente já vê, por exemplo, a governanta, ela quando vai acordar a patroa dela está no jardim, ela vai ali e tenta acordar, a patroa não acorda e ela dá uma batida assim, é como se ela estivesse dando um golpe na patroa dela, né? Se vocês lembram dessa cena, né? Então naquele momento ali ela tá naquele conflito, né? E é o mesmo lugar onde ela vai ser demitida depois, né? Então ela vai ser demitida depois e é um momento assim em que aquela mesma arena que serviu para ela enfrentar a patroa é onde ela vai ser demitida, né? Então o conflito está ali, né? O conflito se dá, esses atores eles se enfrentam, mesmo de maneira sutil e não maniqueísta. Isso é importante, eu vou repetir isso. Porque é muito importante a gente ter essa dimensão, né? Essa dimensão de que não há um bem e um mal, não existe bem contra mal, não existe luz contra trevas. Isso é uma ideia infantilizada. Isso é uma ideia infantilizada. No filme não, no filme isso se dá de maneira a nós termos diversas camadas, cada personagem e cada pessoa ela tem diversas camadas. Ninguém é bom ou mal, ou ninguém é bom o tempo inteiro ou mal o tempo inteiro. Isso não existe, e isso no filme cai por terra, né? Então os personagens e a atuação, né, o elenco é muito bom. O elenco é muito bom e muito bem dirigido, né? Então o John Woo ele consegue fazer com que esses atores eles tenham assim os níveis de dramaturgia, né? Então veja, aquela cena ali que é a cena onde a família Kim toma o lugar da família Park, aquela cena, eu diria que ela é uma cena que ela condensa várias das questões que estão no filme. Porque é ali onde nós vemos aquela família pobre tomando o lugar metaforicamente, como o Kevin fala várias vezes, né? Isso é muito metafórico. O Kevin já está nos demonstrando que nós temos que ter uma leitura de ordem um pouco subjetiva também, né, daquela narrativa. E veja, o Kevin ele é um personagem que ele tem essa sabedoria, tanto que depois, quando ele vai. Ele é muito lúcido. Depois, quando eles vão ter aquele problema na enchente e vão pro ginásio, ele fala. E o pai dele, o senhor Kim, ele usa ali uma tática anti-coaching, que isso é muito interessante, onde ele fala, né, que não tem plano. Ele diz algo incrível, ele diz: você acha que as pessoas que estão aqui hoje, alguma planejou passar a noite no ginásio, no chão? O único plano, até ele fala, né, o único plano que não falha é não ter plano. Porque para ter plano tem que prever ações, isso é impossível. Para eles é impossível. Para a família Park, não. A família Park pode escolher até a profissão que os filhos vão ter. Essa é a questão, né? E o Kim, o Kevin fala, né, pro pai dele o seguinte: eu lamento muito. E o Kim, por quê, né? E ele diz: por tudo. Simplesmente um lamento. Ele lamenta a própria condição deles. Isso é muito sensível. Por isso que eu avancei aqui, mas eu volto para a cena deles ali na sala, porque aquilo é algo assim que tem ali um componente assim que é o componente que passa o filme todo, perpassa todo esse filme, né? Que é essa ideia, como eu falei, essa ideia de uma família que quer estar no lugar da outra. E ali naquele diálogo todo, onde eles são, de novo, os insetos, porque eles tiveram que se esgueirar para estar até ali, e vejam que o próprio personagem do Sr. Kim, lá depois, quando ele fica preso na casa, ele também, quando ele vai frequentar a casa, quando os donos não estão, ele se esgueira, assim como o homem do bunker, quando ele vai subir as escadas, ele sobe rastejando. Ou seja, a desumanidade, a desumanização
causada pelo sistema econômico por esse atual sistema econômico que é retratado no filme. Podem gostar ou não, pessoal. Aí vocês podem gostar disso, podem não gostar, podem achar... Não, mas o sistema não funciona assim. Beleza. No filme, o filme retrata como sendo isso. Isso é um ponto importante. Então, vejam, quando eles estão ali, naquele jantar, e até, de novo, as personalidades estão postas ali. Cada um com a sua particularidade. Ninguém é igual. Como na sociedade, as pessoas não são iguais umas às outras. Né? Essa é a riqueza da sociedade, essa é a riqueza de vivermos coletivamente. A mãe, ela já mostra ali para a família quem eles são. E ela fala para o Sr. Kim, tu tá aqui muito tranquilo, muito confortável, só que se a família Park chegar aqui, tu tem que sair correndo como uma barata. Ela fala isso. E ela diz mais. Sabe quando a gente chega em casa, a gente abre a porta e a gente vê as baratas fugindo? Nós agora, se chega a família Park. Isso acontece. A família Park chega. E eles têm que se esconder como se fossem baratas. Isso é sensacional. Não sensacional pensando na vida como ela é. Sensacional em termos fílmicos. Ou seja, é sensacional esse produto artístico demonstrar isso dessa maneira. Então é muito rico para nossa reflexão isso. Quando nós vemos essa enchente, quando eles chegam lá, e aí tu vai ter toda essa diferença entre a chuva para os ricos, que é um elemento que pode ser um alívio, né? No caso ali da senhora pai, que ela fala, né, que olha, que bonito, que bom que choveu, e aí as nuvens, né, o céu ficou limpo, né? Já para a família Kim foi um desastre absoluto, perderam tudo. Então quer dizer, até a relação desses personagens com o espaço e com a natureza, ela se torna ali diferente a partir da sua condição material, né? E quando nós vemos essa enchente, a câmera de cima, nós chamamos isso de plongé absoluto. Como eu falei antes, plongé é quando tu filma uma cena de cima para baixo. Quando a câmera está posta exatamente assim, pegando a visão completamente de baixo, né? Sabe? Uma diagonal completa, nós chamamos isso de plongé absoluto. Então é filmado de um plongé absoluto. A fotografia desse filme ela é sensacional. Nessa cena especial, assim, eu quando tava vendo no cinema, assim, eu vi aquela cena, assim, meu olho brilhou, assim, porque eu gosto muito de fotografia, eu sou também diretor de fotografia, e eu fiquei assim olhando, cara, que coisa bem filmada, meu Deus do céu. E nós vemos assim aquela porta, né, o Sr. Kim puxando a porta com o que sobrou deles ali. Aquilo é muito sensível, ao mesmo tempo a maneira como é filmada, devagar, né? Assim, um plano estendido, né? Aquilo tem um impacto, né? Isso me lembra, por exemplo, o diretor de fotografia Anthony Dod Mantle, né? Que ele é diretor de fotografia, ele é dinamarquês, né? Trabalhou em vários filmes do Lars von Trier. E ele diz que ele gosta muito de câmera lenta porque a pessoa que está assistindo a cena em câmera lenta ela consegue ver mais detalhes, né? Então essa cena é uma cena que ela não chega sem câmera lenta, mas ela é estendida e tem esse mesmo efeito. Tem esse mesmo efeito da câmera lenta. Isso é pensado, né, gente? E todos os elementos de cena que estão ali flutuando, tem uma pia flutuando, tem, sabe, coisas assim. Então, a maneira como os elementos são dispostos em cena, né? Então tu tem ali na questão de direção de arte, de fotografia, da própria direção e da montagem, né? Vão confluindo, né? Então quer dizer, como qualquer objeto fílmico, né? Como qualquer produto fílmico, tu tem o filme, tu tem os temas do filme e a maneira como a direção aborda, né? Uma coisa é o objeto e outra coisa é a maneira de abordagem do objeto, né? Quando a gente faz essa análise fílmica, nós temos que levar essas duas dimensões em consideração: o objeto fílmico e a maneira como o diretor, a diretora utilizam
elementos estéticos para abordar, para fazer a abordagem. E é daí que a gente vai tirando esses discursos visuais e sonoros. E o patrão, né, o Sr. Park, que é esse personagem que deixa as coisas no seu lugar e tudo, ele obriga o Kim a trabalhar ali, a simular um índio, ele se sente humilhado. E aí nós podemos ver que nós temos o primeiro plano do Kim, e nós temos um zoom muito sutil, mas é um zoom assim, mínimo, é um zoomzinho assim, bem pouquinho de zoom. E isso é interessante, né? Esse senso de aproximação, porque como nós estamos entrando, né? Ele está crescendo naquele momento, nós estamos nos aproximando do personagem, né? Então quer dizer, nós estamos ali vendo essa confabulação de fatores acontecendo, né? E é a partir dali que ele vai ter uma mudança nele, né? Claro, já transbordado, né? Porque os personagens também transbordaram com a inundação. Toda aquela enchente fez com que os personagens pobres também transbordassem. Isso tá na cena quando eles estão no ginásio e recebem ligação, né, para trabalhar na festa. Eles ficam desesperados. Eles não têm direito nem a um momento de sossego. Eles não têm direito. Porque o mundo do trabalho consome-os. Os consome, melhor dizer. Isso acontece com todos nós, né? E é claro que isso acontece também até com a família Park. É por isso que eu falei que nós temos que ter essa compreensão de que é uma dialética que se dá, é uma troca que se dá. Não necessariamente que seja em termos iguais, é claro. Aí tem essa diferença, né? Tem uma diferença absoluta, né, de correlação de forças, né? Essa família Park e a família Kim, mesmo quando elas estão ali em disputa, só quem pode ter paz é a família Park. Isso é uma questão fundamental, né? E aí vai ter aquele conflito ali. Quem luta fisicamente com o homem do porão é a mãe Park, né? Desculpa, a mãe Kim, a senhora Kim. Por isso que eu falei antes que essa personalidade dela, ela tá posta ali. Ela é a pessoa que vai fazer, né, esse enfrentamento. Mas o Sr. Kim, ele dá a punhalada no Park já. Quando ele vê que o Park tá por nariz. Quando o sujeito lá do porão, que é um sujeito que não é amigo dele, mas ele compreende um pouco o sujeito, e o sujeito morre gritando respeito, respect. Como ele fazia lá no porão, e o Sr. Kim viu ele fazer no porão, respeito. Ele viu o senhor, né, ele viu aquele sujeito do porão tendo um respeito e uma idolatria. Pô, ele tá me sustentando. E mesmo assim, quando ele morre, o Sr. Park tá com nojo dele. E isso remete o Kim. Olha, ele tem nojo de nós. Nós somos as baratas. E se nós somos as baratas, e eu tô vendo a minha filha morrer, o meu filho talvez morrer, pisoteados como baratas, ele vai comigo. E aí ele dá aquela facada. Nós vamos ver depois, ao final do filme, né, esse plano final, que é o quê? A mesma visão que nós vimos no primeiro plano do filme. A janela. Só que agora, claro, agora tá nevando. Ou seja, a ideia de que passou o tempo, né, evidentemente. Que é um recurso aí de montagem, né. Mas... E é uma fotografia azulada, né. Então, claro, os elementos técnicos do filme vão se modificando, que é natural. Mas então, essa ideia de novo, que o filme ele termina no mesmo ponto onde começou. E o plano é igual, porque começa ali com a janela, as meias e desce. E tá de novo o Kevin no celular. Quer dizer, a imobilidade social. Aconteceu tudo o que aconteceu. Pessoas foram perdidas. E eles continuam no mesmo lugar, na mesma situação. E provavelmente ali permanecerão para sempre. Talvez saiam dali, mas vão para outro lugar com as mesmas condições. Provavelmente. Pode mudar? Pode mudar. Mas não é a mensagem do filme. Não é a leitura que se faz do filme. Não é o discurso fílmico, não é esse. O discurso fílmico, como eu falei, tem toda essa volta e termina nesse mesmo lugar. O discurso fílmico é de que
essa roda gira e para ali. E essa é a tendência do capital. Então tá, gente, obrigado. Quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. O vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, não sei porque eu vou editar, não sei quantos minutos o vídeo está sendo entregue agora, com quantos minutos, mas eu conto com vocês, que vocês possam comentar aqui embaixo o que acham que podia mudar nesse tipo de conteúdo. Meu primeiro vídeo, não sei, é uma experiência nova, então vamos ver aí. Por favor, me digam o que vocês acharam, o que pode melhorar, o que pode mudar, que tipo de conteúdo seriam interessantes de ser abordados, né? Sempre nessa ideia de cinema, história, leitura política, eu sempre faço a leitura um pouco política dos filmes, né? Dessa fonte fílmica. Então, se puder também, se inscreva aqui, dê um like para ajudar, envie para alguém que possa gostar desse conteúdo, né? E vamos ver até onde nós vamos seguir com esse trabalho aqui. Espero que por bastante tempo. Então tá, pessoal, tudo certo. A gente se vê por aí. Um abraço e até mais.